dia a todos, a quem ainda não havia cumprimentado. Jesus abençoe esta manhã. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de retornar à casa onde eu tenho tantos amigos para estudar o Evangelho de Jesus com todos, que na verdade é o único caminho que vai nos trazer a paz, vai nos fortalecer nos momentos de dificuldade, quando nós reconhecemos que temos necessidade de mudar algum comportamento, alguma conduta que nos traz dor e sofrimento, não só a nós, mas aqueles que convivem conosco. O Evangelho de Jesus é o apoio que nos traz a fé viva, que Deus é infinitamente justo e bom. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus com amigos, nós reconhecemos que é mais uma das muitas bênçãos de Deus que recebemos. Então, agradeço de coração a oportunidade. O que nós separamos para conversar hoje é a palestra Água Viva, é a passagem, na verdade, denominada popularmente de Água Viva, que está retratada no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de 9 a 35. Então, é uma passagem longa, que também é retratada com um pouco mais de cor, um pouco mais de detalhes no livro Boa Nova, né? A original é do Evangelho de João, a verdadeira passagem está no Evangelho de João. Mas no livro Boa Nova, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, a lição 17, se não me engano, tem o título de Jesus na Samaria, retrata essa mesma passagem com um pouco mais de detalhes que o Humberto de Campos enriquece, né, dando uma visão um pouco mais próxima dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então vamos relembrar a passagem e conversar um pouco sobre ela, porque é uma passagem que tem muitos símbolos que estão apoiados na cultura hebraica, nas tradições hebraicas, e que nós não temos a pretensão de esclarecer totalmente, porque acho que nem é possível na atual evolução espiritual que eu estou, pelo menos. Nós separamos apenas alguns símbolos que fazem parte dessa conversa para discutir sobre os objetivos que estamos traçando na nossa vida. O que essa conversa com a mulher samaritana nos faz refletir sobre as buscas que temos na atual existência, porque a cada manhã nós temos oportunidade de mudar o rumo da nossa vida. E talvez essa conversa de Jesus com essa mulher possa esclarecer, descortinar algumas dúvidas que temos ainda, pois temos tempo de ser uma pessoa melhor ainda nessa vida, não é? Vamos relembrar a passagem, o que estava acontecendo. Essa é uma imagem da Palestina no tempo de Jesus. Ela era dividida em regiões, muito derivada da cisão das tribos de Israel. Nós podemos ver a região mais ao sul, que é a Judéia, derivada da tribo de Judá, e as regiões mais ao norte, a Samaria, a Galiléia, era denominado o Reino do Norte, onde a capital era a Samaria, embaixo, na Judéia, a capital, obviamente, Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém nesse episódio, narra o Evangelho de João que ele estava em Jerusalém. Ele começa, junto com seus discípulos, a ser perseguido pelos fariseus e os doutores da lei, e naquele momento especial ele acha por bem retornar a Galiléia para continuar a pregação, antes de novamente retornar a Jerusalém para o desfecho de sua missão. Então ele sai de Jerusalém e vai para a Galiléia, provavelmente ali para Cafarnaum, onde ele realizou grande parte do seu trabalho de curas e divulgação da Boa Nova, do Evangelho, digamos assim. Só que nesse retorno, ele escolhe passar por dentro da Samaria. E isso é um símbolo muito importante do resgate da Samaria. Dizem os historiadores que o Cristo poderia passar pela Pérea, por exemplo, dando a volta ali, mas ele escolhe passar pela Samaria, e isso é um marco neste momento, porque era um trajeto árido e a Samaria tinha algumas características especiais que nós vamos conversar dali a pouquinho, e ele passa exatamente na cidade de Sicar, onde era próximo ao Monte Gerizim. A Samaria era uma região rival da Judéia, eles eram inimigos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive Kardec faz uma descrição de cada classe
de cada divisão, de uma série de informações históricas. Na verdade, esse é o nome do item, chama Notícias Históricas, para que a gente possa entender melhor o contexto que o Cristo passou na Terra, né? E ele descreve os samaritanos como um povo rígido quanto às leis mosaicas, que eles não seguiam as tradições orais que foram acrescidas à Torá, que eram os 5 livros de Moisés. Eles eram bem radicais e os judeus os consideravam como hereges, porque eles não cumpriam todo o combo de leis, cumpriam apenas as 5 leis de Moisés. E tem um fator agravante ainda, que durante o exílio dos hebreus na Babilônia, a Samaria foi ocupada por outros povos, pelos povos assírios. Então o rei assírio ordena que grande parte de alguns povos que também eram colonizados por eles habitassem a Samaria ali naquela região, e tem muita miscigenação. Isso para os judeus é motivo de repúdio. Então os samaritanos eram considerados povos mestiços e impuros, hereges, eram muito discriminados pela maior parte dos judeus ortodoxos. Então eles eram rivais mesmo. E isso a gente pode perceber na passagem do bom samaritano. Por exemplo, o Cristo escolhe o personagem samaritano como aquele que cumpre a lei, independente de suas crenças, né? Então a Samaria tem uma série de passagens que demonstram o Cristo acolhendo diferentes crenças como filhos de Deus, né? Então tem essa passagem de Jesus na Samaria, que é um símbolo, né? Jesus vai e nesse trajeto ele para na cidade de Sicar, e os discípulos vão até a cidade buscar alimento, e ele avista o poço de Jacó, que também é um marco ali para aquela região árida. Jacó foi um dos patriarcas do povo hebreu, e ele constrói esse poço, que além de ter a água, que é fonte de vida, era um símbolo, porque os judeus são muito apegados às tradições dos seus ancestrais. Então ele, avistando o poço de Jacó, ele vai e se senta ao lado do poço, e nisso vem uma mulher samaritana e começa o diálogo, né? Vamos relembrar a passagem. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Termina a passagem assim. O privilégio da mulher, na verdade, que responsabilidade da mulher, encontrar o próprio Cristo, não é? Provavelmente ela fez por merecer na sua jornada reencarnatória, né? O fato é que algumas partes dessa passagem, se interpretadas ao pé da letra, nos trazem confusão, né? Eu tive muita dificuldade, tenho ainda, talvez não consiga esclarecer totalmente a passagem, nem tenho pretensão disso, mas as primeiras vezes que eu estudei essa passagem eu fiquei bem confuso, porque no meio da conversa Jesus fala para chamar o marido, parece um pouco desconexo. Nós vamos tentar esclarecer alguns pontos apenas dela, para que a gente possa refletir, segundo a doutrina espírita, no nosso processo reencarnatório, como a gente busca a essência que o Cristo transmite a ela como o mecanismo da felicidade, né? A fonte de água viva. O primeiro símbolo que nós separamos é a própria conversa, é o início do diálogo. Não sei se vocês perceberam, mas Jesus toma a frente e ele mesmo inicia a conversa, né? Ele puxa o assunto com a mulher. Pode parecer uma coisa boba, corriqueira nos dias atuais, mas naquele momento isso era algo muito fora do comum dos costumes hebraicos. Infelizmente, isso faz parte do contexto histórico. As mulheres eram tratadas como posse naquele momento, né? Os pais tinham o direito de vender as filhas para pagar dívida, para vocês terem uma ideia, né? Então ele transferia a posse da filha para o marido, era tratado como coisas, né? As mulheres não podiam se dirigir a palavra aos homens andando na rua, né? E o homem que dirigisse a palavra à mulher, ela sendo casada, também era crime. Nós já até conversamos isso em outra oportunidade. No período menstrual, a mulher era exilada, considerada impuro. Então tem uma série de situações que faz com que o Cristo, tomando a iniciativa da conversa, fosse algo muito fora do contexto da cultura hebraica. Então a conversa de Jesus com a mulher é o primeiro símbolo de acolhimento do Cristo a alguém que naquela cultura era considerada inferior. Os pesquisadores Artuso e Frisas, não sei se é assim que pronuncia, eles têm um artigo muito interessante numa revista teológica. Eles identificam 4 barreiras que faria com que um outro homem judeu não dirigisse a palavra à mulher, o que provavelmente aconteceria, qualquer que fosse o contexto que essa mulher estivesse passando ali naquele momento. Primeiro era a barreira do sexo, que nós já comentamos, que a mulher era considerada inferior. Depois era a barreira cultural, né? Pelo linguajar da mulher, percebe-se que ela era alguém ignorante, desprovida do conhecimento religioso, porque geralmente os rabinos proibiam a mulher de receber educação nos templos. No templo de Jerusalém tinha uma parte que as mulheres podiam chegar só até ali, né? Então o conhecimento das leis para a mulher deveria ser passado dos pais para a filha dentro de casa. Era o conhecimento que ela tinha, que ela poderia ter, né? E os hebreus tinham essa distinção de classe, né? Eles consideravam também inferiores aqueles que não detinham o conhecimento das leis. Então a segunda barreira é a barreira cultural. Depois é o preconceito social, que nós já comentamos um pouco da divisão dos samaritanos
contra o pessoal da Judéia, os judeus mais do sul. Eles eram rivais mesmo, ao ponto dos samaritanos construir um próprio templo para adorar a Deus no Monte Garizim. Isso era um sacrilégio para os judeus, porque para adorar a Deus tinha que ser no templo de Jerusalém. E os samaritanos constroem o próprio templo, então é uma afronte. Então tinha essa barreira religiosa. E depois a barreira de caráter, porque a mulher era uma pecadora, a gente vai ver mais à frente porque dá a entender que ela era idólatra, politeísta. Isso também era motivo de pecado. Então 4 barreiras que impediriam um outro homem judeu de conversar com a mulher. E o Cristo inicia o diálogo fazendo não fazendo nenhuma distinção quanto a essas características. De uma forma simbólica, é verdade, é uma demonstração sublime para a época de fraternidade, de considerar todos como irmãos. Isso demonstra tolerância, acolhimento, ausência de preconceito quanto à crença, raça, gênero ou classe. É considerar realmente todos como irmãos, todos como dignos de receber as revelações de Deus. Essa é a postura do Cristo. E nós, às vezes, ainda em 2019, fazemos distinção de religião, falando que a religião de fulano ou de ciclano é melhor ou pior. Um comportamento avesso ao que o Cristo propõe, de integração. Nós, talvez não todos, mas grande parte da população ainda tem o comportamento de separação, de cisão. Inclusive de religiões que têm a mesma raiz. Basta ver as religiões que têm raiz cristã, como às vezes se degladiam em debates infindáveis por minúcias do Evangelho. Não é? Então, é um ponto de destaque para a gente refletir, como cristãos espíritas, qual o nosso comportamento diante dos irmãos que ainda não compartilham da mesma crença que nós. Um outro ponto importante, e consideramos que é uma demonstração de humildade do Cristo, é expor a sua necessidade momentânea. Ele estava encarnado naquele momento, ele tinha um corpo físico, e ele pede à mulher um pouco de água, demonstrando que ele, o Cristo, estava com sede. A água, nessa passagem, é um símbolo. A água é o símbolo da vida, ainda hoje, né? A maior parte do planeta Terra, na verdade é uma incoerência, é formado de água. A maior parte da crosta terrestre tem água em cima, né? O nosso corpo também, a maior parte do nosso corpo é formado por água. Então a água é a fonte da vida. E o Cristo demonstra que naquele instante, momentaneamente, ele também tinha uma necessidade. Ele se expôs ali, se mostrou frágil, que ele tinha sede. Ele precisava de uma porção de matéria. Ele aproveita essa situação para também dar o ensino imortal. Mas ali, naquele momento, o Cristo está exemplificando que até ele, o ser mais puro que habitou na terra, tinha necessidades materiais, tinha sede. Ele expõe que todos têm sede. E nós devemos prestar atenção naqueles irmãos que estão ao nosso lado. Que tipo de sede ele tem? Será que é sede material? Será que é sede de afeto? Às vezes nós nos preocupamos achando que ele não tem necessidade nenhuma, porque é mais abastado materialmente, ou porque nós o consideramos mais inteligente, ou porque achamos que aquela prova é um resgate reencarnatório que ele tem que passar, e nós cerramos os olhos e não nos oferecemos como água para saciar a sede dos nossos irmãos, mesmo aqueles mais próximos, que compartilham o próprio lar conosco. Então ali o Cristo demonstra que todos têm sede. Mas ele faz uma distinção ao longo da conversa, e é possível perceber que ele usa a água com um duplo sentido. De início nós identificamos duas características, dois tipos de sede que o Cristo aborda. A sede material, que ele pede a água, e na passagem ele toma a água, inclusive. Mas em inúmeros momentos ele utiliza a sede para demonstração da ânsia, da necessidade do espírito que sofre, das angústias da alma, que enfrenta muitas vezes problemas escondidos, que assolam inclusive a humanidade nos dias atuais, com síndromes psicológicas, depressão, síndrome do pânico e tantas outras derivações escondidas e silenciosas que nós não percebemos. Todos têm sede,
sede material e sede espiritual. E é importante não confundir e tentar matar uma com a água da outra, porque isso causa graves desequilíbrios emocionais. Muitas vezes nós, iludidos pela ânsia do ter e ser, transformamos o que é instinto em vício e colocamos nossos desejos sempre à frente em uma busca insaciável pela sede da matéria. Nós temos sede da matéria, isso é um fato. Existe um instinto de conservação, temos a lei de conservação e temos a lei do progresso, que nos impele a melhorar materialmente, melhorar intelectualmente, e temos a derivação da necessidade do estudo. Então, nós buscamos coisas materiais nesse processo evolutivo, isso é natural, é lei de Deus. Mas nós não podemos colocar isso como o único objetivo da nossa existência, a evolução material. Porque senão nós nos apoiamos a uma sede que nunca acaba. Nós temos sede de poder, nós temos sede de sucesso, nós temos sede de fortuna, temos sede de prazer, temos sede de vingança. Eis a água do poço de Jacó. Quando nós compramos, pode dar o exemplo de qualquer tipo de objeto, de um carro ou um celular. Você compra o objeto. Quando você se apega muito a ele, na semana seguinte tem o lançamento da nova geração. Você fala, devia ter esperado. Agora eu vou ter que juntar dinheiro para comprar o próximo. Esses dias nós trocamos o celular. A loja pegava o nosso como forma de pagamento. Aí lançou o mais moderno. Eu estava pensando, quando será que ele pega no novo, né? A gente nunca para. A gente nunca para. Se eu pego um carro, eu quero o automático, eu quero o flex, e assim vai. Se nós pensarmos apenas na conquista material como fonte de felicidade, nós nunca a conquistaremos. Porque amanhã nasce uma nova necessidade, que é natural pelo processo de desenvolvimento terrestre. A crosta do globo mudou muito de alguns anos para cá. Basta ver a evolução tecnológica, a evolução das comunicações. É natural que nós tenhamos necessidades diferentes. Há 10, 15 anos atrás, o uso do celular é algo inédito, diferente. Hoje, se a gente esquece o celular dentro de casa, parece que o mundo vai acabar. Não é verdade? Como que você saiu? Você precisava falar com você. Calma, eu vou retornar daqui a pouco. Não é assim. As necessidades vão aparecendo, mas elas não são as únicas necessidades que nós temos. Porque se nós nos prendemos a isso, entramos num processo insaciável. E às vezes, nós estamos passando por uma prova de privação material, justamente para desenvolver o desapego. Não é permitido que eu retenha esse bem, porque a prova é justamente para que eu não dê o valor excessivo a ele, e eu vou perder. E aí eu me desespero. Eu conquisto e perco, conquisto e perco. Quantos irmãos vocês não conhecem? É uma inteligência incrível, e ele conquista a matéria, justamente porque ele é muito inteligente. Mas acontece uma coisa que não é controlável, ele perde em seguida. Conquista e perde, conquista e perde. E às vezes a pessoa entra num processo de loucura, porque não desenvolve a resignação, que é uma das virtudes que conquistaremos, não é? Então nós não sabemos qual é a prova da nossa existência, mas sabemos que a lei de Deus nos impele a evoluir moralmente, como fonte primária de crescimento da criatura humana, não é? A água do poço de Jacó traz novamente sede. A mulher diz isso: Senhor, eu volto todos os dias aqui, pois tenho sede. E aí o Cristo oferece um outro tipo de água. Ela não entende direito, mas ela fica espantada: Senhor, me dê desta água para que eu não precise voltar aqui. Não é? Na tentativa de suprir a sede emocional, a sede de afeto e a sede existencial com conquistas materiais, nos frustramos, porque esse tipo de sede é a sede do espírito, e muitas vezes padecemos de profundo desequilíbrio. Quantos irmãos nós não conhecemos
ausente de julgamentos, apenas de relato de situações, que às vezes não entendendo o processo de relacionamento humano, na dor da saudade, que algum irmão querido partiu antes que ele, e ele julga ter perdido aquele irmão, se desespera e se lança em busca de matar a sede que é de afeto em uma sede material, cai em vícios, a sede do álcool, a sede das drogas, nunca tem fim, nunca basta. Pessoas tornam fortunas e não se sentem saciadas, porque no fundo elas têm sede de carinho, e às vezes guardam aquele amor, em vez de dividir para novos irmãos, trancam o afeto, e tudo que fica guardado apodrece, até o amor vira mágoa, vira rancor, vira ódio, vira desilusão. A pessoa morre de sede de amor. É triste. Nós espíritas não podemos fraquejar nesse aspecto. Encontrando irmãos que têm sede dessa natureza, temos que esclarecê-los que a vida continua sempre, e que no esforço sincero de cumprir as leis de Deus, o Pai permite esse reencontro pelo empenho e pelo esforço daquele irmão abnegado, que lutou contra a dor, mas foi útil ainda assim a seus irmãos. Estes não têm sede, porque têm fé. É completamente diferente daqueles que tentam matar a sede de Deus na poço de Jacó, na água da matéria. A sede espiritual, somente a comunhão com Deus traz. Somente a comunhão com Deus faz com que a gente sinta esse alívio, o alívio do coração. Um outro símbolo interessante são os maridos. Não sei se vocês perceberam, mas a conversa girava em torno das necessidades espirituais, da comunhão com Deus, dessa nova forma de viver que Jesus propõe, essa água viva. E aí do nada, de repente, ele pede para a mulher que chame os maridos. Parece algo desconexo. Mas na língua hebraica, a palavra marido é a mesma palavra que é utilizada para Senhor, é a palavra Baal. Provavelmente, dizem os historiadores, que a palavra que o Cristo deve ter utilizado nesse diálogo era Baal, né? Na escrita do Novo Testamento, que é em grego, a palavra que é grafada ali é Kyrios, que também tem esse significado mais abrangente, né? Então Baal é uma palavra de raiz hebraica, inclusive está presente em outras línguas, que pode significar marido, mas significa também senhor, dono, possuidor, porque ele faz parte da cultura. O pai passava a posse da filha para o marido. Então a palavra Baal, que é possuidor, senhor, também tinha essa acepção de poder, né, de senhor. E a palavra Kyrios, não sei se é assim que pronuncia, em grego também tinha essa acepção mais abrangente. Significava marido, mas significava aquele que é o seu senhor, aquele que tem a sua posse, aquele que você deve respeito, né? Então, provavelmente não é marido físico, carnal, que o Cristo estava tentando dizer para a mulher e pedindo para que ela buscasse, era um outro tipo de marido, né? O Baal, nos povos estrangeiros, principalmente nos fenícios, era o principal deus, né? Então eles usavam a palavra Baal como prefixo de um deus. Então tinha o Baal Malek, que é aqueles que, se não me engano, os adeptos até sacrificavam crianças, mas Baal era Deus, era Senhor. Então tem essa acepção mais abrangente, né? Tem algumas passagens, inclusive, que os hebreus lutam contra a crença em Baal, né? Em Canaã, os hebreus lutaram várias épocas contra a adoração de Baal e das suas derivações. Tinham vários Baals, né? E a miscigenação e a influência das culturas estrangeiras sempre foi dificuldade para manter a fé viva do Deus único. Que a grande força da fé dos hebreus é que Deus é um só. E nós devemos isso a eles, inclusive, né? De sustentar a lutas sangrentas, a crença no Deus único. Mas a mistura dos povos vizinhos trazia também a mistura religiosa. E os samaritanos, principalmente, tinham muita miscigenação. Então era muito comum a crença politeísta dentro da Samaria, né?
Algumas passagens do Velho Testamento narram isso. Eu separei duas em especial para apresentar. Uma, que os hebreus tinham altares a Baal e ele foi adorado até em Judá. Isso está em Números. E em Reis, livro de Reis, que alguns historiadores atribuem ao profeta Jeremias, é narrado que o rei da Síria trouxe gente, olha só quantas províncias vieram habitar na Babilônia, ou habitar na Samaria. Trouxe gente da Babilônia, Cutá, Ava, Amate e Sefarvaim, e fez habitar nas cidades das Samarias. Quantas províncias tem? 5. Exatamente 5. Então, no fundo, quando Jesus diz, busque o teu Senhor e vem cá, não é busque o teu marido, é busque o teu Deus e venha para que eu te esclareça como você vai conquistar a água viva que mata a sua sede. Então é busque a tua crença, busque a tua fé. Simbolicamente, o Cristo estava querendo dizer, traga as tuas incertezas, tuas dúvidas, tuas desilusões quanto à crença e venha até mim, e eu te explicarei o caminho para o vosso verdadeiro Pai. Naquela região, tinham 5 influências religiosas, e a mulher diz, já tive 5 maridos, 5 deuses, já adorei a 5 deuses, e agora não tenho nenhum. Perdi a crença em todos eles, porque nenhum deles explicou provavelmente a dor que ela tinha, os problemas que ela enfrentava, as angústias que ela trazia. Então Jesus, na verdade, não está falando exclusivamente para esta mulher. No fundo, o Mestre fala para todas as pessoas que perderam a fé. Perder a fé é perder a vontade de viver. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus. Também sempre é julgamento. Mas uma delas em especial, jovem, recém-casada, a esposa contrai câncer e desencarna. Câncer duro na região da face. Ele ficou ao lado dela, cuidou. Mas você conversa com essa pessoa, você vê a tristeza, porque ele tem certeza absoluta que tudo acabou. A ausência da fé traz uma dor imensa. Na tentativa de diminuir a dor, nós falamos, olha, ela está viva. E ele diz, eu não acredito. Olha que tristeza. Perder a fé é perder a vontade de viver. Você vê que a pessoa vive. Só vive. Mas não transforma mais a vida em fonte de alegria. Nem a dele, nem a das que convivem com ele. Porque você sente a dor ao chegar próximo da pessoa. Nós, espíritos, não podemos deixar essas pessoas ficarem assim. É claro que cada um tem um livre-arbítrio, nós temos que respeitar. Não temos que impor crença a ninguém. Mas é um dever nosso de mostrar que a vida continua e plantar esperança no coração dessas pessoas que perderam a fé. É o que o Cristo faz. Ele planta esperança no coração dessa mulher que já tinha perdido a fé e já tinha passado por 5 crenças diferentes. No fundo, o Mestre fala para todas as pessoas que perderam a fé. Mas aonde nós encontramos essa fé? Em que lugar nós vamos obter a água viva? Em que lugar nós vamos encontrar com Deus? É a pergunta que ela faz logo em seguida. Que também, pelo menos para mim, na primeira vez que eu li essa passagem, nas primeiras, tive que ler várias vezes, para entender inúmeras, para tentar entender. Que ela fala dos maridos, e depois de terminar a conversa com os maridos, ela pergunta, Senhor, tu dizes que temos que adorar a Deus em Jerusalém. E os samaritanos dizem que temos que adorar a Deus nesse monte. Então percebe como faz mais sentido quando nós tiramos o marido e colocamos o Senhor ali. Porque o Cristo mostra que existe um caminho para encontrar com o Senhor que vai tirar todos os alívios, ou que vai trazer todo o alívio e tirar todas as angústias. E aí ela pergunta, aonde eu vou? É em Jerusalém ou em Garizim que eu vou encontrar esse alívio?
que eu vou encontrar esse Senhor Supremo que me trará paz. E qual é a resposta do Cristo? Uma resposta belíssima. Ele diz assim: nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém. A comunhão com Deus não ocorre em lugares circunscritos e tangíveis. Ele se inicia no íntimo de cada criatura. Não é um lugar físico. Porque chegará um tempo, diz o Cristo, que os adeptos adorarão Deus em espírito e verdade. Então não importa onde eu esteja, aqui no interior de São Paulo, na Lua, a adoração a Deus é no meu coração, é o meu comportamento, é o meu pensamento, são as minhas atitudes que vão me afastar ou me aproximar de Deus. Em Lucas, o Cristo narra mais uma vez um exemplo desse, dizendo aos que estavam ao seu redor que o reino de Deus não estava num lugar físico. Não podia dizer o reino de Deus está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós, dentro de vós. Nós espíritos acreditamos que a lei de Deus está gravada onde? Na nossa consciência, que diz o livro dos Espíritos. Então essa passagem é emblemática, porque mostra o Cristo falando isso. Adoraremos a Deus em espírito e verdade, no nosso íntimo e na nossa vida, não é? Simboliza a nossa consciência, nossa conduta diante das leis de Deus, pois Deus é e também espírito e verdade. E suas leis são os caminhos que vão nos libertar. A verdade é a própria lei de Deus, que ensina a olhar para a eternidade, acima das paixões e dos vícios materiais, que nos mostram que tudo é passageiro, a dor e as alegrias, para que nós também não nos apeguemos a quimeras, achando que aquela conquista física é a razão da minha vida. Não, tanto a dor quanto a bonança são passageiras, porque quem vive é o Espírito, que vem e volta, em uma jornada incessante de burilamento. Não é? Porque é uma escola temporária. João mesmo diz que, conhecendo essas leis, nós nos libertaríamos dessas prisões materiais. Ele diz no capítulo 8: conheça a verdade e ela vos libertará. A verdade que liberta do peso do nosso próprio passado. A fonte eterna de água viva que nos liga a Deus, nosso Pai, é o amor. Eis a água viva. Mas não simplesmente o amor que chega até mim, mas o amor que sai de mim. É o amor ao próximo. Porque quando Cristo diz que aqueles que amam se transformam em fonte de água viva, a fonte brota, sai da terra e distribui a água ao seu redor. Isso é um símbolo importante para nós. A fonte amplia o raio de ação e umedece toda aquela região que a circunda. Eis o verdadeiro amor que nos liga a Deus, o amor ao próximo. Isso também é narrado nas epístolas de João. Na primeira carta de João, à comunidade da Ásia Menor, ele diz assim no capítulo 4, corroborando com o que Kardec nos traz, que as leis de Deus são as leis de amor. A 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade, lá no livro dos Espíritos. João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então não basta ser amado. Amor é o sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. É o desejo do bem incondicionalmente. Imaginem como seria isso a todos os irmãos que nos cercam. É algo difícil até de imaginar. É difícil de imaginar o amor incondicional, né? Talvez dos pais aos filhos, talvez mais da mãe em relação aos filhos, um vínculo afetivo maior, não podemos negar. Talvez isso se aproxime
do verdadeiro amor, mas é um sentimento de dedicação absoluta. Eis o verdadeiro amor que nós temos que aprender a conquistar. Estamos aqui para aprender a amar. Temos que colocar-nos na condição de aprendizes, porque isso nos conforta. Não ficamos extremamente culpados pelos erros que às vezes cometemos, não é? A fonte de água viva é descrita com mais detalhes no livro Boa Nova. Ali Humberto de Campos narra que neste mesmo diálogo, Jesus diz assim para a mulher: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede e vem do amor infinito de Deus que santifica as criaturas. É de cima para baixo. E ele ainda continua narrando que o mestre, fraternalmente, com calma, explica para a mulher, olha o que ele explica: o que se faz necessário para a sagrada emoção do amor lhe iluminar a alma e afastá-la de todas as necessidades penosas. Então a água viva é o próprio amor que sai de Deus, passa por nós e chega aos semelhantes que nos servem. E a água é viva, não é uma água qualquer. O fato dela ser viva indica que ela tem movimento, que ela não é estática. Tudo que é vivo não é inerte, não é? E ela é viva justamente porque se movimenta, partindo da origem divina, passando pelos corações dedicados dos filhos que já aprenderam a servir e desaguando no coração árido dos irmãos aflitos que ainda padecem de sede, perdidos nos mares da vida. Cada um de nós, como filhos de Deus, pode se transformar em fonte de água viva, porque as energias do amor aproveitam aquele irmão do jeito que ele é, para que naquela situação, em relação com aquele outro ser, naquele instante mais necessitado do que o primeiro, possa receber o amor de Deus. O amor de Deus não cai espontaneamente, com raras exceções, mas precisa da comunhão dos seus filhos. Para o amor de Deus chegar até alguém, estamos encarnados. Alguém precisa levar ali. Apesar de confiarmos que a equipe espiritual está presente em qualquer lugar, às vezes a pessoa precisa de um auxílio físico, não é? Precisam de irmãos abnegados, que recebem primeiro a bênção de Deus, e depois, inundados desse amor, a distribuem. Aquele que auxilia, aquele que se propõe a ajudar, recebe primeiro a bênção, não é? Comentávamos aqui antes da palestra do grupo de visita às pessoas acamadas. Imaginem a energia que esse grupo não recebe no momento da prece prévia, antes da visita. O banho de amor que não vem do alto, para que esses irmãos distribuam amor às casas que eles chegam. Minha família teve a oportunidade de receber visitas semanais quando meu pai estava acamado. A hora que as pessoas saíam depois do passe da prece, o comportamento do meu pai era completamente diferente, mais dócil, carinhoso. É o amor desaguando. É o amor desaguando. Cada um de nós é fonte de água viva, porque Deus conhece a gente. Deus não é, na questão primeira do livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Ele não precisa esperar que eu me transforme num ser perfeito. Ele me utiliza do jeito que eu sou, porque Ele me conhece antes de eu saber que eu existia. Então, se eu sou violento, se eu sou a multidão de defeitos que eu tenho, se eu me proponho uma fagulha de boa vontade, se propõe a ser útil no meu coração, Deus me aproveita do jeito que eu sou. E esse amor que vem em mim primeiro, já começa a me transformar de dentro para fora. Então, no fundo, nós deveríamos agradecer a oportunidade de ser útil, porque é nessa oportunidade de ser útil que eu melhoro, porque eu recebo antes o amor de Deus.
Tinha um senhorzinho, o seu Mair, querido, super querido, trabalhava com a gente na sopa de quarta-feira. O pessoal chegava na hora de ir embora e agradecia, ele sempre ficava ali na porta, ele era muito conversador, né? Oh, tchau, tchau, obrigado. O pessoal que comia a sopa, né? Aí ele falava, obrigado você. Eu achava tão fora, né? Obrigado você, o cara veio aqui, comeu, né? Mas é obrigado a você mesmo, seu Mair está certo. Porque se nós não servirmos, nós não evoluímos. Então, na verdade, aquele irmão, nós devemos o favor a ele, por ele me dar a oportunidade de ser útil. É uma inversão de papéis. E às vezes a gente ajuda, e de uma maneira quase que infantil, não verbalizamos, porque somos muito educados, né? Mas pensamos, nossa, fulano nem falou obrigado. Mas sou eu que tenho que falar obrigado. Porque eu recebi de Deus aquilo que o irmão precisava antes. E aí sim, eu passo a ser fonte. Eu passo a ser fonte. Essa água transforma os corações sinceros em fonte. Como Jesus derrama de si mesmo o amor divino em prol dos semelhantes. Mesmo nos menores gestos. A qualquer instante, nós podemos ser fonte de água viva. Já em vez de conclusão, uma última situação que me ocorre aqui na lembrança. Eu estava um dia no RU para demonstrar que às vezes a gente espera fazer grandes obras, né? Para considerar que fomos úteis a Deus, né? E ajudar alguém. Mas é nos menores gestos, dentro de casa, dentro do trabalho, nós somos fonte de água viva o tempo todo. E nesse caso eu estava lá na RU, almoçando, cheio de problema, almoçando e vendo e-mail, sentei na última mesa lá para ficar sozinho, porque eu estava mal-humorado. Almoçando, correndo, eu tinha esquecido de entregar um negócio, meu coordenador tinha me cobrado, eu estava super aflito. Aí eu vi lá de longe um senhorzinho ali com uma bandeja, né? Eu falei assim, nossa, vai sentar aqui, vai conversar, né? Você não queria conversar, né? Aí ele veio cumprimentando todo mundo e disse, nossa, vai sentar. Sentou na minha mesa, posso sentar aqui? Eu falei, claro, sou muito educado, né? Fácil? Claro, pode sentar. Ele estava de chapéu, aparentemente ele devia ser jardineiro, ele estava com o macacão da UEL, estava com chapéu. Ele não falou nada para mim, ele sentou ali, ele tirou o chapéu, colocou no colo, cerrou as mãos, fechou os olhos e ficou, acho que não ficou 10 segundos, fazendo a prece dele em agradecimento ao alimento do RU. O pessoal gritando, batendo bandeja, fazendo farra, ele não estava nem aí. Porque aquele momento, ele estava entrando em comunhão com Deus. E era ele Deus. Mas a hora que ele terminou de fazer a prece, que ele olhou para mim, eu senti um bem-estar. Imagina a energia que ele lançou ali no próprio alimento. Aquilo inundou aquela região. E eu tive um estalo. Isso era uma quinta-feira, na quarta eu tinha ido na sopa. Me relacionado com pessoas que não têm casa, que não tem comida, que não tem mais família, e eu ali reclamando. Eu tinha emprego, tinha família. Aonde eu estava com a cabeça? Naquele momento, a prece daquele Senhor foi fonte de água viva, que me despertou com um comportamento extremamente equivocado, de ingratidão que eu estava tendo. Eu rezei por acho que umas 2 semanas, depois a gente é indisciplinado, né? Mas toda vez que eu lembro dele, eu faço a prece antes de comer. Nunca mais eu ouvi. Mas num gesto que era ele e Deus, ele foi fonte de água viva para mim. Porque ele mostrou o quanto eu estava sendo indócil perante o Pai. Não reconhecendo as dádivas que eu tinha recebido nessa existência. E que, consequentemente, me traz mais responsabilidade. Por isso, meus irmãos, nós temos que diariamente nos perguntar, e aí mais uma vez é igual o senhor que almoçou comigo, é nós e Deus, não é cobrar o outro. Será que realmente estamos no caminho para ser fonte de água viva, nas pequenas ou nas grandes obras? Que Deus nos abençoe e não nos deixe desistir, porque o amor vem de Deus, se instala naqueles que estão dispostos a ser fonte e derrama só depois para os que o servem. Que
Que Deus abençoe o domínio de todos. Mais uma vez, obrigado pela